Olá, queridos filhos e filhas, Deus os abençoe. Seja bem-vindo a mais um PadreCast. Hoje nós temos um convidado muito especial, o primeiro convidado, né, Gabriel? De fora, aqui na nossa arquidiocese. Mas tá ficando grande, hein, moço? Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Você sabe que para mim é uma felicidade enorme. Eu sei. Com você. Mas é a primeira... Estamos ficando especial. Especialíssimo, já, graças a Deus. Então é o seguinte, desde já, meu irmão, minha irmã, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, nos siga aqui nas redes sociais que está aqui embaixo. Tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bacana, muito legal. Vale a pena a sua participação. Porém, todavia nem tanto, Gabriel, quem está conosco hoje, mais uma vez? Mais uma vez, os nossos patrocinadores. Um querido, nosso patrocinador, desde o início, Livros e Livros, a livraria católica que caminha com a igreja. Nosso convidado já foi lá? Acabou de passar lá. Gostou? Muito. Lá é o lugar certo para quem quer comprar um livro, para quem deseja adquirir um terço. Um objeto litúrgico para sua paróquia. Você é excelente no merchan e no marketing, moço. Chega lá, procura o diácono Renato, a vendedora ali, Luzia. Que tiraram uma foto com um padre agora. Certamente você será muito bem atendida. Rua Pará, 776, Livros e Livros. Seja sempre bem-vindo lá, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado. Qual que é outro patrocinador? Vamos falar dele de novo hoje, né? Vamos. Com uma honra. Grupo Impacto, da Mavilux Materiais Elétricos. Tá construindo, tá reformando, precisa de material, mas não conhece o lugar? Bom, Mavilux é o lugar ideal para você. Eu confio, você confia, nós confiamos. Pode ir lá. Mavilux. É o seguinte, meu irmão, minha irmã, sem mais delongas, rapaz, estamos aqui com o padre da Canção Nova, Padre Donizete Ferreira. Meu irmão, seja bem-vindo, viu? Obrigado, padre, obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar com vocês, passando por Londrina, recebi esse convite e me sinto honrado de estar aqui com vocês para bater esse papo. Amém, meu irmão. A honra é nossa. É muito nossa. Padre, é o seguinte, como o senhor mora na onde? O senhor é natural de onde? Vamos lá, vamos começar pelo básico. O senhor é natural de onde, padre? Está na Canção Nova. Começar do começo. Começar do começo, do princípio aí. Sou natural de Rio Pomba, que é uma cidadezinha de Minas Gerais. Fica localizada na zona da Mata Mineira, uma cidade de 18 mil habitantes. Sou de uma família de mais 4 irmãos e moro atualmente em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, onde eu atuo como vice-presidente da comunidade hoje, junto com o padre Wagner Ferreira, que é o presidente da comunidade. Já 22 anos na Canção Nova, 15 anos de padre esse ano, em dezembro, completo. 15 anos de padre, que maravilha, 22 anos de comunidade. Isso. Ô padre, vamos lá. Cidadezinha de 18 mil habitantes. Nossa! 18 mil habitantes. Como é que surgiu, meu irmão, essa vocação, sobretudo para a Canção Nova? Sim. Então, Donizete, na verdade, é por causa de um padre. Olha. Que inclusive é Beato Padre Donizete, que é de Tambaú, interior de São Paulo. Ele foi há 3 anos atrás beatificado. E a minha mãe ouvia pelo rádio a bênção desse padre Donizete. Era muito devota e acreditava muito no poder da bênção desse padre. E aí, quando eu nasci, ela quis homenagear esse padre, me batizando com o mesmo nome dele. Na verdade, o nome nunca pesou sobre mim, porque eu nunca pensei em ser padre. Eu só fui descobrir a minha vocação já com os 19 anos, quando eu estava na faculdade, no 2º ano de faculdade, eu cursava letras e foi a partir de uma experiência com o Sagrado Coração de Jesus, numa novena na minha cidade. É muito forte a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então foi no meio de uma novena ao Sagrado Coração de Jesus, eu atuava ali na liturgia e estava cantando na missa, quando aquela chama do coração de Cristo começou a queimar dentro do meu coração e me tirando de uma vida cômoda. Quando eu recebi esse impacto, na verdade, dentro de mim, eu já sabia, só que eu busquei fugir e me esconder desse chamado durante muitos anos. Eu comecei a criar um projeto pessoal paralelo, Só que aí, como ele sabia que pela razão não me pegaria, ele me pegou pelo coração. Então foi a partir daí que eu disse para ele, se o senhor quer, eu também quero. Então me mostre onde o senhor me quer. E foi aí depois que surgiu a Canção Nova na minha vida, Lá em 99, mais ou menos, eu conheci a comunidade, me encantei com o carisma e fiz o caminho vocacional, entrei para a comunidade. Que bem, o senhor conheceu a comunidade lá na sua cidade mesmo ou teve que ir para fora, por exemplo? Conheci através da televisão, que na época era o canal do Boi, tinha o canal da Mulher, a gente alugava alguns horários na televisão, e eu conheci através da TV, que uma amiga minha, que hoje é freira, me apresentou
o canal da Canção Nova e diz, assiste lá aquele padre pregando, mas é interessante. E aí comecei a me encantar com a Canção Nova, mas foi no ano de 2000, em janeiro de 2000, que eu participei pela primeira vez de um acampamentão de férias, né? Eles chamavam assim, Sim. porque duravam 10 dias. E aí, estando ali em contato direto com a comunidade, eu senti o chamado à vida na Canção Nova. De lá começou a fazer todo o processo, todo o caminho. Isso, eu conheci o padre Edmilson, que é da comunidade Canção Nova, um grande pescador de vocações. Padre Edmilson, hein? É. O Padre Adriano fala muito bem do Padre Edmilson. Pois é, esse joga a rede assim, Literalmente. ele tem um dom, um carisma vocacional muito forte. Então eu encontrei com o Padre Edmilson na chácara ali de Santa Cruz, né, que nós chamamos, e ele me abordou. E na época eu estava namorando e aquela crise vocacional interior começou a brotar, né, no coração. Foi quando eu contei para vocês sobre o fato do coração de Jesus. E o Padre Edmilson falou, eu vou te acompanhar e você vai fazer um discernimento com a Canção Nova. E aí foi ao longo de um ano, né, voltei, terminei o namoro. Foi um rompimento difícil, né, porque eram... um namoro que eu também projetei, que eu esperava, uma pessoa que também caminhava comigo ali na igreja, era uma experiência muito forte, mas teve que acontecer o rompimento, porque tinha algo um projeto maior, né? Tinha algo acontecendo dentro de mim e eu não podia enganá-la, então tinha que ser transparente com ela. E aí foi quando tudo começou do discernimento vocacional. E nessa caminhada o senhor continuou fazendo a faculdade de letras ou o senhor teve que romper também? Não, eu continuei. Concluiu? E concluí. Ah, que bacana. Eu concluí numa semana, a outra semana eu já estava na Canção Nova. Foi só colar o Você grau. teve que colar o grau e partiu Eu a Canção ficava Nova. imaginando, meu Deus, o que me serviu, né? Estudar latim e depois, claro, a gente vai completando, né, as peças. Sim. Ali, você vê que nada fica para trás. Deus se serve de tudo o que acontece na nossa vida para nos mostrar, nos apontar, né, qual é o nosso lugar na igreja, qual é a nossa vocação. Então hoje é muito útil, né, para a minha vida, a comunicação, o fato de você se expressar bem, comunicar bem a palavra de Deus. Sim. Então tudo isso foi alimento para que eu pudesse hoje servir da melhor forma. Que legal. Ô padre, eu vou falar da minha experiência um pouquinho. Eu lembro quando eu entrei no seminário, guardar as devidas proporções, né, mas a vocação é a mesma, a gente sabe disso. Quando eu entrei no seminário, para mim foi muito difícil, por exemplo, não deixar minha mãe, meus irmãos, nada. Mas foi muito difícil para mim deixar meu emprego, porque eu tinha um emprego consolidado também, graças a Deus, no pessoal da Landrivete, onde eu tenho um carinho por eles até hoje. Então, para mim, quando eu fiz a experiência vocacional, tudo, o que mais... Eu também namorei 6 anos antes de entrar no seminário, né, em 2011. Foi muito tranquilo todo esse processo de terminar o namoro, né? De sair da minha casa, porque eu nunca fui apegado, assim, amo minha mãe, meu pai, óbvio, mas ter esse apego, não. Para mim foi muito tranquilo, mas o mais difícil foi deixar o emprego, porque entrar no seminário, ter uma vocação, a gente sabe que de repente pode ser que tenha, pode ser que não tenha, é um processo de discernimento. Para mim foi o mais difícil deixar o meu emprego, né? Eu também fazia uma faculdade de administração, não me formei, né? A empresa que pagava a minha faculdade, mas eu larguei tudo para entrar no seminário. Fiz uma experiência, graças a Deus, né? Hoje eu sou padre aqui na Arquidiocese de Londrina. Para o senhor, qual que foi a maior dificuldade, de repente, de deixar a sua casa ali, a sua família? O senhor, né, tem mais irmãos, como o senhor disse. Qual foi a maior dificuldade, de repente? Não sei se a pergunta foi... A maior dificuldade de largar tudo e entrar para a comunidade Canção Nova, mais que tenha vocação, né? Que já tinha essa vocação. Teve alguma dificuldade, alguma coisa assim? Teve. O mais difícil foi deixar o meu projeto pessoal. Porque eu imaginava terminar a faculdade de letras, fazer um doutorado, fazer um intercâmbio, era o meu sonho. Minha cidade, ela é cercada de montanhas. E eu sempre tive medo, mas ao mesmo tempo um espírito aventureiro, de saber o que tem por detrás daquela montanha, né? Temendo, mas sempre muito curioso de desbravar o mundo, de conhecer coisas. Então eu nutria dentro do meu coração, né, esse desejo de ir para fora, fazer uma experiência fora do país. Então isso estava dentro de mim. E só que deixar aquela estrutura ali, aquele projeto que eu construí, naquele momento era o que eu tinha de maior. Mas se eu for comparar hoje aquilo que Deus me faz viver, o que Deus me proporciona e onde Deus me levou, é infinitamente maior do que aquilo que eu imaginei. Porque eu tive a oportunidade de fazer coisas assim 1000 vezes mais do que tudo aquilo que eu pensei. Então o projeto de Deus era infinitamente maior do que o meu projeto, né? Então deixar o meu projeto naquele momento era o que eu tinha de mais precioso. E olha que sobre mim também pesava uma expectativa, né, do meu pai, porque meus irmãos
irmãos, meus pais moram até hoje na roça, no sítio. Então, meus irmãos não tiveram oportunidade de estudar. Eles tiveram que, desde cedo, trabalhar na lavoura, no campo. Como eu sou caçula, então eles pegaram trabalho braçal, né? Eu fiquei um pouco mais poupado dessa realidade. Mas eles pegaram bastante esse trabalho braçal. Então, eles não tiveram oportunidade de estudar. E para o meu pai ter um filho que pudesse vencer na vida, a gente diz lá em Minas, né? Vencer na vida, ter uma faculdade, estudar, para ele também era um orgulho e era também um projeto dele. Tanto que ele, né, pôde pagar a minha faculdade. Então, abrir mão também dessa realização do meu pai também foi muito doloroso. Mas eu precisava, em primeiro lugar, realizar os projetos de Deus. Eu me recordo que na véspera de eu ir embora para a Canção Nova, o pessoal do grupo de oração foi lá fazer aquela despedida básica, né? E aí no meio da oração ali, aquele choro, meu pai me puxou pelo braço, me levou fora de casa e disse: fique, por favor, né? Eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo, não vai embora. Isso e mexe, aí, né, padre? Deve mexer com a gente, que pelo amor de Deus. Bastante. E eu disse: pai, eu te honro, eu te respeito, mas eu preciso honrar também o Pai do céu. Eu não posso ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou ser infeliz. Eu posso até fazer vocês felizes, né? Por estar aqui, mas eu não vou fazer Deus feliz. E eu preciso ir embora. Então, assim, foi um baque, né? Porque minha família tinha passado por uma experiência dolorosa, a perda do meu irmão, que tinha falecido, né? Bem jovenzinho. Então, perder mais um filho, digamos assim, né? Seria uma dor de novo para eles. Reviver então, aquela dor, nós né? somos De uma outra muito forma. apegados um ao outro, somos muito vinculados um ao outro. Todos moram ainda na mesma cidade, estão lá, ninguém saiu de lá. Foi só eu, então, e o caçula ainda, né? Então, para eles foi essa dureza, mas naquele momento eu precisava ter uma coragem que humanamente eu não tinha, mas eu precisava colocar para fora aquilo que também Deus havia realizado dentro de mim, né? Fiz uma experiência com a renovação carismática, de batismo no Espírito Santo, de encontro pessoal com Cristo. Eu era muito engajado na minha paróquia, no grupo de jovens, na liturgia. Então, tudo aquilo foi material para que eu conseguisse dizer: não, eu tenho que ir embora e eu vou embora. Eu acho que a vocação é isso, por isso que ela se constrói dentro da igreja, né? Uma vocação não cai assim do céu, do paraquedas. Não cai, não existe padre pronto, né? Caiu do céu, bateu duas palmas, caiu um padre pronto. Pronto, né? Não, ela vai sendo construída na comunidade, a comunidade participa disso, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo espiritualmente, até chegar naquele momento, né, do rompimento. Então, eu vejo que Deus foi conduzindo dessa forma. Engraçado ouvindo o senhor falar assim também. É a minha vocação, óbvio, Faz também. memória da sua. Nossa, demais, porque assim, eu sou daqui de Londrina, né, tudo, e minha vocação também foi meio tardia. Eu entrei no seminário com 27 anos, hoje eu tô com 41, 1 ano e 4 meses de padre. Nem parece que você tem 41. Obrigado. 1 ano e 4 meses de padre, 41 anos de idade. E assim também, eu era catequista, era coordenador do grupo de adolescentes, montamos um grupo de jovens na paróquia São Judas Tadeu, ministro da Eucaristia, né, namorava também, trabalhava. Então, assim, o senhor falando é muito interessante, porque você que está nos ouvindo agora, você pai, mãe, jovem que está nos ouvindo, penso eu, se você participa de uma comunidade ativa, viva, e está ouvindo esse bate-papo aqui, pode ser que seja uma semente também surgindo na sua vocação. Se você trabalha na sua comunidade, se você é um catequista, se você é um ministro da Eucaristia, é um jovem, deseja entrar no seminário, fica se perguntando: será que sou eu? Pode ser que seja você. Deus nunca vai chamar aquele que não está fazendo nada. Deus nunca vai chamar quem está no sofá sem fazer nada. Exato. Sempre, no meu ponto de vista, e ouvindo o padre também partilhar, né, me remeto também à minha vocação, sempre Deus chama aqueles que estão ativos, engajados numa comunidade. E é assim, a gente vai trabalhando essa vocação, a gente vai sentindo, a gente vai experienciando essa vocação, até chega um momento que não tem mais como fugir. Né, isso foi comigo também. Estava conversando com o padre Jefferson hoje no almoço, ele falou assim que também fugiu durante muito tempo da vocação dele, né? Mas chega uma hora, quando é de Deus, não adianta. Eu fiquei 4 anos fora do seminário, lá na frente eu posso contar para você essa história, mas quando a vocação é de Deus, não adianta. Deus vem, pega com o maior carinho do mundo e nos faz ser aquilo que Ele deseja ser. Claro, temos que nos colocar à disposição, né? Que nem ouvir um pai falar fica. Nossa! Isso deve ser muito pesado, assim, emocionalmente, né? E mesmo assim o senhor teve o despojamento de... Então, a vocação é isso, meu irmão, é um despojamento, é uma entrega total a Deus, na segurança em Deus, não nas nossas seguranças, né?
Ô padre, você quer falar alguma coisa, Gabriel? Quantos anos seu pai falou pra você? Eu tava com 19 anos, 19 para 20 anos. Aí você saía da casa do seu pai, você ia pra Canção Nova, mas não ia voltar. Não ia voltar, eu ia Morar fazer na Canção Nova. experiência Você já ia pra fazer morar, pra morar na Canção Nova. Ia deixar tudo e ia embora. Não, mas 19 anos, um caçula. É. E o pai falar, fica. Moço, é Deus puro, né? Sim, ainda mais porque quando nesse momento a gente já estava morando na cidade e meu pai tinha um açougue, né, e nós trabalhávamos junto com ele. Então, assim, foi algo que a gente construiu juntos. A gente começou a ter uma condição melhor de vida, né? Foi vendo as coisas melhorarem e aquele caminho todo que a gente fez desde a roça, né? Então, toda aquela dificuldade. Então, foi algo sendo construído juntos. E na hora de você ali celebrar, de você estar, né, vivendo os frutos, colhendo os frutos, aí o filho mais novo abandona, né? Mas é uma vocação muito bonita. Quando o chamado é chamado, né, penso eu que ninguém segura. Até mesmo fugir, né? Não tem como fugir, imagina. 4 anos. Onde estou, graças a Deus. Não dá. Tudo se tornou ali um alimento muito forte, porque a presença da minha mãe também foi fundamental. A minha mãe, ela não hesitava de sair da roça para andar 1h30 para chegar na cidade, para me levar para as procissões, para os momentos celebrativos, para a Páscoa. O senhor sempre teve uma vida na igreja desde pequeno, desde padre? pequeno. Desde pequeno. Era impressionante. Nunca debandou, podemos não, dizer assim. Eu sou tímido, assim, como característica. Eu me esforço e venço a timidez. Mas é engraçado que eu ia para a missa das crianças no domingo, saía da roça, andava 1h30 a pé. E eu tinha vontade de fazer leitura na missa. Eu chegava lá, imagina um bocó da roça, e eu chegava, ficava doido para me apresentar. Deixa eu fazer a leitura, morrendo de medo, mas eu queria, porque tinha alguma coisa que me atraía. Hoje, olhando para a minha história, né, eu via que o sagrado, o altar me atraía, e era aquela briga, medo e coragem ao mesmo tempo, né? O meu medo e a coragem de Deus que agia em mim e me impulsionava cada vez mais, sabe? É um mistério. É um mistério. Padre, vamos lá, chegou na Canção Nova, tá? 19 anos, chegou na Canção Nova. Nossa. Qual que é o processo? O senhor fez lá um ano de noviciado, o apostolado, eu não sei como que funciona. Qual que é o processo para chegar a ser padre na Canção Nova? A Canção Nova, ela, perante a igreja, ela é uma associação de fiéis. Como tem a congregação religiosa, os institutos de vida consagrada, né? E os padres diocesanos, tem também, dentro do Código de Direito Canônico, a gente tem as associações de fiéis, que é a forma que a Canção Nova encontrou de um reconhecimento por parte do Vaticano, né? Um reconhecimento pontifício. Esse veio agora, né? Não faz muito tempo, né, Paulo? Faz um tempinho já, definitivo, 2014. Tem 10 2014, 10 anos, isso. Então, o Vaticano nos reconheceu como uma associação de fiéis mista entre leigos e clérigos. Então, ela tem os dois estados de vida, tem leigos e tem clérigos. Então, a Canção Nova, ela tentou buscar, de alguma forma, um processo formativo, aquilo que pede a igreja. Então, a gente, claro, entra na comunidade, eu fiz uma experiência de pré-discipulado, que a gente chama, né? E depois discipulado. Entendi. Que é um tempo de mergulho, digamos, no carisma da comunidade, conhecer os escritos do Padre Jonas, a gente vai mergulhar nos princípios de vida da Canção Nova, para depois cada um se encaminhar para a sua vocação. Como eu tinha o chamado ao sacerdócio, eu fui para o seminário fazer filosofia e teologia. Mas outros que queriam se casar, também a comunidade é aberta aos casais, né? Outros que querem se consagrar no celibato também se encaminhavam para essa vocação. Então, eu fiz esse percurso. 6 meses eu fiquei de pré-discipulado e depois fui para o discipulado. Voltando, filosofia, eu estudei em Cachoeira Paulista e depois fui fazer teologia em Palmas, no Tocantins. Nossa! Porque a Canção Nova, por ser uma associação de fiéis, ela não pode encardinar os padres. O processo de incardinação, o padre entende muito bem isso, você vai... você pode fazer essas perguntas. O ex-crentão vai entender. A gente precisa, todo padre ele tem que ter um bispo para ser encardinado, ele não pode estar solto, né? Ou ele é de uma diocese, ou ele está encardinado no instituto religioso que ele pertence, porque aí tem um superior. E a Canção Nova não tem esse privilégio, digamos, ela não tem essa capacidade de incardinar os seus padres. Então nós dependemos de um bispo. E esse bispo, na época, era o Dom Alberto, que fazia a incardinação. Dom Alberto Taveira era arcebispo de Palmas. Então nós estudávamos lá,
ficávamos próximos dele, e ele ordenava os padres da Canção Nova e liberava esses padres para o serviço da comunidade Canção Nova. Nunca foi, nem sempre foi em Lorena? Não, o padre Jonas era o único que era encardinado a Lorena. Achei porque que o era padre sempre Jonas Lorena. atuou durante muito tempo, que ele era salesiano, ele atuou muito tempo na diocese de Lorena. Uma vez que ele rompeu assim, né? Ele se desligou do salesiano, ele encardinou-se na diocese de Lorena. Entendi. Só que nós não, nós estávamos vinculados a Palmas. Depois que nós fizemos a excardinação e nos vinculamos à diocese de Lorena, quando Dom Benedito Penido Santos, que era então bispo de Lorena, ele disse, não, os padres da Canção Nova vão ficar encardinados em Lorena. Que é do ladinho ali, né, padre? Cachoeira Paulista e Lorena. Colado ali, tá colado. Nem meia hora de distância. E aí todos nós estamos agora vinculados à diocese de Lorena. Então, a partir da ordenação, nós somos liberados para o trabalho missionário da comunidade. E aí a comunidade já me designou no primeiro ano para ser reitor do seminário. No primeiro ano? Já, de padre. Imagina, os meus colegas que moravam comigo no seminário, depois eu era reitor deles no outro dia. Foi um desafio enorme. Porque como a Canção Nova é uma comunidade jovem, não tem tu, vai tu mesmo, né? Ou seja, é aquela história. Então, os padres jovens também assumem esses papéis, né? Na coragem ali. E aí fiquei no seminário quase 3 anos e depois a comunidade pediu os estudos, aí eu fui para Roma, o segundo capítulo dessa história, né? Fazer mestrado e doutorado. Foi tudo muito rápido. Esse é o quarto padre que a gente está entrevistando, o quarto padre que estudou em Roma. Eu tô achando que minha pós em Curitiba não tá valendo muita coisa. É pré-requisito para vir no... Tô vendo, sei. Para participar do Padrecast Só que tem que ir para Roma. Se quiser, a gente pode começar a falar italiano aqui, então. Eu não tenho esse sotaque ainda. O senhor estudou em Roma. O senhor estudou o que lá, padre, em Roma? Eu me formei em Direito Canônico. Direito Canônico? Direito Canônico, Mestrado e doutorado? Mestrado e doutorado, pela Gregoriana. O senhor fez os dois lá, ficou quanto tempo lá? Fiquei 8 anos. 8 anos em Roma. Nossa, Fiquei 8 anos. Tempo, hein? Bastante. Imagina, aquele menininho bocó da roça, né? E morar em Roma, falar um outro idioma, estudar numa outra língua. Então, por isso que também esse fio condutor, né, da mão de Deus me fez chegar a lugares que eu jamais imaginei. O senhor olhando aquelas montanhas que o senhor via lá quando você estava falando, vai muito além mesmo, né, padre? Muito além. Se fosse um professor de português, penso eu que... Né? Talvez não poderia estar lá ainda. Poderia estar lá. Seria um ótimo professor de português, um ótimo pai, mas olha só que interessante. Então o senhor sempre gostou do direito. Como que surgiu, padre, essa questão do direito canônico? Aí que tá, porque na ocasião que eu estava de reitor do seminário, o padre Jonas queria alguém para estudar em Roma. Eu me dispus a estudar. Só que meu projeto de estudo vislumbrava ou antropologia teológica ou Bíblia, que eu gosto muito. Só que aí o conselho estava reunido, me ligou e disse, não, nós precisamos de um padre para estudar direito canônico. Então você tem até o final do dia para pensar e dar a resposta. Nossa! E aí eu falei, meu Deus, que eu já deixei tudo. Agora, dentro da comunidade, eu vou querer fazer a minha vontade. Deve ter algo do Senhor para isso. Certamente o Senhor quer fazer algo em mim através disso. Não era o que eu escolheria, mas eis-me aqui. Eu disse para o conselho, não, eis-me aqui, eu vou estudar. Isso porque quando teve a aprovação do nosso estatuto, tem um grande canonista da atualidade que se chama Padre Gianfranco Ghirlanda. Um grande canonista lá de Roma, e ele aqui trabalhou no nosso estatuto, ele nos ajudou muito com a confecção do nosso estatuto para aprovação. E ele disse para o padre Jonas na ocasião, peça para um padre seu vir estudar em Roma direito canônico, né, para cuidar dessas questões, né, para prosseguir, da vida, da assim, associação, exatamente, para acompanhar tudo isso. E aí foi quando me escolheram e eu fui, né, com a cara e o medo. O senhor sabia italiano ou não? Não sabia, mas a providência cuida tão bem de mim que me colocou uma italiana morando em Cachoeira Paulista. Imagina uma italiana ir parar em Cachoeira Paulista, uma cidade pequena do Vale do Paraíba. Ela e o esposo italianos foram morar lá, abriram um restaurante e foram morar em Cachoeira Paulista. Então, assim, foi no dia de Corpus Christi, eu estava conduzindo uma adoração à noite e ela estava cantando no coral da Canção Nova. E aí começamos a conversar ali, ela falou, eu sou italiana, que eu vi que tinha um sotaque, né, diferente. E aí foi quando eu tive a notícia, ela falou, não, eu vou te preparar para você chegar na Itália. Nossa. E aí foram 6 meses de aula intensa. E assim, Gabriel, não sei se você sabe, desculpa cortar o senhor. Não, pô. O óbvio tem que ser dito sempre, né? Você vai estudar em Roma, você tem que saber qual língua, italiano e latim. E é tudo italiano.
Tudo. As aulas são todas em italiano. Todas. Em Roma? Em Roma, Roma, todas é. italianas. Todas italianas? Todas. Tudo em italiano. Tudo em italiano. É por isso que eu perguntei se Nossa, o por padre isso já você perguntou, dominava. então. É. Não, Já dominava a língua, entende? Não, porque ali foi uma mão de Deus para mim. E aí, naqueles 6 meses, ela se confessava comigo em italiano, eu celebrava missa com ela em italiano. Então, assim, Nossa, intensivão mesmo, exato, né? e ela é de Roma. Então, o que eu ia ouvir em Roma era o sotaque dela. Porque o romano, ele tem um O jeito dialeto igual o diferente, mineirês, é. ele corta o final das palavras, né? Como a gente corta também no mineirês, o romano também tem essa mania de cortar o final da palavra. Ele não fala mangiare, fala manhã. Manhã. Ele corta Corta só o o final finalzinho. e emenda alguma coisa ali que você, só pelo Espírito Santo, você entende. Sem entender. Então ela, como era romana, me deu essa ajuda assim muito grande. Eu tenho uma gratidão imensa pela Daniela e aí fui. Ela continua em Cachoeira Paulista ainda? Não, agora ela mora no interior de São Paulo, em Salto. Está lá e pertence à comunidade Aliança de Misericórdia. Conheço É uma a comunidade Aliança. de vida, isso. Padre Antonello? Isso, ela se consagrou nessa comunidade. Que legal. E assim foi. Nossa, aí mas foi você vê o mover de Deus, né? Precisa de italiano. Tem É, uma tem uma italiana. 6 meses para você ir para Roma. Não, imagina. E lá a gente tem aula de latim, porque o código todo em latim e as provas eram feitas, né, com o código em latim. E aí aparece o pai de um padre que foi professor 50 anos lá na Itália de latim. E esse padre falou, não, vai lá em casa conversar com meu pai que ele vai amar te ajudar com latim. E por 3 anos esse senhor, o senhor Carlo, me ajudou com latim também. Porque o nosso nível de latim lá era muito baixo. Na Itália se estuda latim 6 anos na escola. Né? Então eles têm um contato com a língua assim. É como se fosse o inglês aqui. Isso, um período longo. E nós da América Latina chegamos lá zerado, né? E o professor exigia muito de nós. No seminário professores do de latim. propedêutico eu tive aí 6 meses de latim. 6 meses. Arrebentei no latim, 6 meses. Só para saber que existe a língua mesmo, né? A gente não tem como se aprofundar. É igual Mas o grego, né? Não, mas no seminário sim. Quando tem latim, por exemplo, é 1 ano, no propedêutico, primeiro ano. Então você não se aprofunda, você sabe que existe a língua. Ah, tá. É só para... Entende? Mas quem quer se aprofundar realmente tem que ir para fora. Tem que ir para fora ou realmente estudar mesmo, porque... Deixa eu perguntar para você. Você tem um dia vontade de ir para Roma? Conhecer. Mas para estudar, não. Nunca fiz essa pergunta. Eu nunca fiz essa pergunta pra ele. é? Porque todo mundo que vem está em Roma. Não, conhecer sim. É só me preparar emocionalmente. Não, mas estudar acho que não. Eu falo essas coisas brincando, por exemplo, eu gosto de estudar, de verdade, mas eu não sei se eu iria para Roma estudar, ou para qualquer outro país assim estudar, porque não é o meu perfil, não sei se eu posso dizer dessa forma. Eu estou fazendo uma pós agora, né, em aconselhamento pastoral, direção espiritual, que é uma área que eu atuo bastante. Agora, por exemplo, ir para fora, estudar direito canônico, ou estudar a Bíblia. Eu sei que para estudar a Bíblia você tem que saber o grego, o hebraico. Nossa, não é que você tem que saber, mas você tem que saber mesmo. Entende? Você vai estudar grego, você vai estudar Bíblia. Um ano você só estuda línguas do primeiro ano. Exatamente. Do mestrado em Bíblia. Então, assim... Mas lá em Roma. Lá em Roma, sim. Então, por exemplo, para mim seria muito difícil, de verdade. Eu aprender essas línguas aí e tudo. Então, nesse contexto, só se o Espírito Santo realmente pairar ali, mas para conhecer com toda certeza. Agora, para estudar, hoje a resposta seria não. Para fazer a pós, eu estou amando fazer a pós. Eu vou... Terminando essa pós, eu vou querer fazer uma outra pós, que já tem lá na faculdade, que é 1 ano e meio de estudo. Cara, show de bola. Agora é para ir para Roma e estudar assim... Mas sabe, Gabriel, eu toco, por exemplo, padre, naquela passagem, eu capacito aqueles que eu escolhi. Também tem isso. Eu toco nisso. Muito. Sou prova viva disso. Quando eu concluí o doutorado, né? Estava na pandemia lá na Itália. A Itália foi assolada pelo Covid, né? Eu estava lá logo no começo da pandemia. E o meu irmão cai do cavalo aqui no Brasil, perde a memória, ficou muito mal na ocasião. E eu lá, terminando o doutorado, naquela angústia de pandemia, meu irmão mal aqui. E aí eu pedi aos professores para fazer a defesa aqui do Brasil. Vim embora, já estava a parte escrita toda pronta, era só a defesa oral. Como a faculdade não tinha mais a banca por causa do Covid, era tudo online. Então eles deixaram eu fazer aqui do Brasil a defesa online, né? Só que era em italiano, a defesa em italiano. Me lembro que no dia da defesa, foi dezembro de 2020 que eu defendi o doutorado. Quando terminou,
Para mim, parecia que eu tinha escalado aquela montanha lá de Rio Pomba, né? Aquelas montanhas lá, e sabe, e terminado. Para mim era uma coisa impossível eu terminar e defender o doutorado diante de professores. Assim, era um italiano, um argentino e um chileno na banca. Nossa. Os três. Então eu vi assim, realmente Deus capacita os seus escolhidos. Não capacita, isso eu sei. Mas assim, de imediato hoje, talvez eu não iria, mas eu... A carne, né, claramente falando. Mas estudar para mim está sendo uma graça de Deus muito grande. Eu estou gostando bastante. Eu até brinco, né? Eu terminei, fiz a oitava série, primeiro, segundo, terceiro colegial, no supletivo. Né? Eu nunca tive uma vida acadêmica muito exemplar. Isso é um outro contexto, muita história. Então, eu sempre tive dificuldade de estudar. Eu nunca gostei de estudar. Mas depois da vida do seminário, a gente sabe muito bem como que é uma rotina de estudo ali. Então, você vai pegando gosto. Sim. Isso é fato, você vai pegando gosto. Então, quando o bispo me chamou para fazer uma pós-graduação, eu já senti ele, que o senhor está falando, um mover de Deus. Né? Então, eu já estou fazendo essa pós-graduação. Estou tendendo, né, a terminar essa pós-graduação e já partir para um mestrado na área de direção espiritual. Sim. Porque o Gabriel sabe, na paróquia que eu estou ali, né, por enquanto, mas tem muita gente procurando direção espiritual. Então, é uma área que eu gosto mesmo. Sim. Tem a parte prática, que é você atender, a teórica também, que também é muito importante para a gente se formar e formar as pessoas, mas ir para Roma, para fora... Sim, só respondendo, finalizando essa questão, por enquanto eu vejo que não. Não que eu não tenha capacidade, eu falo essas coisas brincando, mas hoje eu não vejo que é o meu chamado específico. Sim. Mas se acontecesse, o bispo um dia convidar, eis-me aqui, vamos que vamos. Entende? Eu não posso dizer não. Mas, por exemplo, para ir para Roma, o bispo tem que convidar ou você... O bispo que... Você chega e bate palma lá? Não, o bispo que... A proposta tem que vir... Porque geralmente se estuda, o bispo pede para você estudar... numa área que está precisando da diocese, que ele vai te usar, uma necessidade da diocese, não é do nada. Foi nesse caso que foi no caso, o Padre Jonas fez comigo. É uma necessidade, não é exato. assim, eu quero estudar e pronto. Não como fazer um projeto particular do padre. Exato. Né? É uma necessidade da diocese. Que nem o padre Valdomiro foi fazer Mariologia, que estava aqui com a gente. Hoje ele dá vários cursos, né? De Mariologia. O padre Glauber, que fez Bíblia também em Roma, que estava aqui também. Então, assim, é uma necessidade da diocese. Não é pode ser que se encaixe com o projeto pessoal do padre, mas é muito mais uma necessidade da diocese. O bispo faz o convite e o padre aceita ou não. Mas geralmente os padres da diocese aceitam, né? Então é muito tranquilo. Foi esse no caso foi que nesse você falou, caso. aqui. O Padre Jonas começou a sentir a necessidade também de formar o nosso corpo docente, porque a Canção Nova tem uma faculdade hoje. Ela tem faculdade de rádio e televisão, jornalismo, administração, filosofia e teologia. Então, imagine para suprir essas necessidades, né? Sobretudo na área da teologia. Então, os nossos padres hoje estão se formando. Tem um padre nosso em Roma fazendo doutorado atualmente em espiritualidade para justamente suprir essa necessidade, né? Da Faculdade Canção Nova. O padre Adriano também faz o mestrado também nos Estados Unidos em comunicação também. Padre Adriano Zandoná. Tem uma frase do padre Valdomiro, né? Como você vai lembrar? Na caminhada do padre, ele não só para por ali, por padre, né? Ele tem sempre tem todo um processo. A formação... A formação é formação permanente. Formação permanente. Formação permanente. Sim. Padre, a gente está falando, né, da Canção Nova, o senhor é padre da comunidade Canção Nova. Penso eu que quem está nos ouvindo já conhece muito bem a Canção Nova, imagina. Mas uma pergunta muito particular. Hoje nós sabemos, né, que o Monsenhor, né, que se Deus quiser no futuro próximo aí, quem sabe, Santo Jonas Abib, né, no futuro próximo aí. Mas como que foi, padre, para o senhor de repente ver a primeira vez o Monsenhor? Não sei se o senhor lembra. Não sei se de repente, deixa eu ver se eu consigo elaborar bem a pergunta. Se tinha a mesma grandeza quando o senhor viu o Monsenhor pela primeira vez, como nós temos hoje da grandeza do Monsenhor. Não sei se essa pergunta se eu me fiz entender. Sim. Né? Como que foi para o senhor ver o Monsenhor pela primeira vez? Eu estava naquele acampamentão de férias que eu comentei com vocês, né? E o padre só tinha um rincão naquela época. Lá, o rincão lá em cima. Isso, em 2000. Onde tem um rincão hoje, só tinha ali. Então, o padre estava entrando lá no fundo para a Santa Missa, paramentado, e aí formou-se aquele corredor. Sim. E eu me recordo que eu fui e puxei e peguei na mão dele, né? E ele me olhou ali, foi todo atencioso comigo. Foi o primeiro encontro que eu tive com o padre Jonas, foi o primeiro contato
que eu tive com ele. Mas assim, Deus foi tão bom comigo nesse aspecto, que logo que eu entrei para a comunidade, que eu estava na filosofia, teve um episódio, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, tentaram assaltar lá na Canção Nova, e o segurança do padre morreu na capela dele, na casa dele, não é? Naquela situação. E aí criou-se os chamados sentinelas, que os membros da comunidade começaram a fazer uma espécie de uma escolta para o Padre Jonas durante os dias, os eventos, estar perto do lado dele e tudo mais. E os seminaristas eram chamados a dormir na casa do padre. E eu fui um desses, que fui escolhido para ir ficar na casa do Padre Jonas. E o acompanhei em várias missões que o padre, né, fez pelo Brasil. Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares onde o padre esteve, eu o acompanhava, né? Me ensinou a rezar a liturgia das horas, né? Eu ficava todo perdido no carro. A gente saía, né, para viagem, e o padre, vamos rezar a liturgia? Vamos. Aí ele puxava um salmo, daqui a pouco um silêncio lá atrás, né? Aí ele tá assim, você se perdeu, né? Já sabia. Sim. Uma paciência, assim, de ensinar, né? Aquela coisa toda. Então, eu acompanhei o profetismo do Padre Jonas, o Padre Jonas naquela força toda, naquele impulso evangelizador dele em várias ocasiões, né? Era bonito de ver de perto, né, o padre atuando, o homem do espírito, ele me mostrando a pregação dele assim antes, né, dele ir pregar, olha, eu vou falar disso daqui e tal, daqui a pouco mudava tudo na pregação e Deus, né, caminhava para um outro lado assim, e depois ele vinha e partilhava o que ele tinha sentido, o afeto do padre, né? Um dia eu fui dormir na casa dele, acho que foi a primeira vez, e o padre levantava para ir numa adoração às 6 da manhã, que a comunidade fazia juntos, e aquele dia eu perdi a hora. Dormi mais que a cama. Aí, eu só me recordo que 7 alguma coisa, o padre estava voltando em casa já, chegando da adoração. Eu falei, padre, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu vi que você estava dormindo, achei que você estava bem cansado. Eu não te chamei para não atrapalhar o seu sono, né? Então ele tinha esses gestos assim de amor, de cuidado, de zelo. A ternura do Padre Jonas era impressionante, a atenção que ele dava a cada pessoa. Porque às vezes nós terminávamos um evento, por exemplo, a gente foi uma vez no Rio de Janeiro, tem um evento lá que chamava Arcos da Lapa, o Espírito sopra onde quer. Imagina um lugar perigoso, terminava o evento às vezes 10 da noite para sair com o Padre Jonas daquele lugar, né, de carro. Eu coloquei ele no carro de casulo e tudo naquele dia, assim, né? E ali ele falava para mim, olha, se as pessoas chegarem até mim, não tire elas de perto de mim. Deixe que eu preciso dar atenção para elas, né? Então ele tinha aquele cuidado, né, de atender cada pessoa com carinho, com uma atenção. Então tocar nesse lado, né, do Padre Jonas, vê-lo atuando, foi um presente de Deus para mim. Assim, como seminarista, me preparando para ser padre, foi uma grande providência divina na minha história. Uma grande graça. Eu vi o Padre Jonas, por mais que eu sempre ia na Canção Nova nas minhas férias, na época que eu estava no seminário, sempre ia nas férias de junho. Daí eu ficava lá embaixo, na casa do seminarista. Acho que deve estar lá hoje ainda, né? Porque ficou um tempo interditada, né? Sim. E depois eu ficava lá no último andar. E o Monsenhor morava, acho que logo ali em cima, né? Logo em cima. E eu sempre, na verdade, eu nunca pedi pro Padre Adriano, deixa eu lá dar um oizinho. Eu nunca, nem passou pela minha cabeça. Então, às vezes que eu ficava lá na Canção Nova, né, ficava no seminário, eu nunca fui, né, atrás do Monsenhor Jonas, por mais que eu quisesse muito ver ele. Mas teve um dia que eu estava fora do seminário, eu fui para a Canção Nova, acho que foi em 2017, se não me engano, 2018, 2017, e daí eu estava com o Padre Adriano, daí ele foi celebrar o Padre Adriano, o Monsenhor também lá no Pai das Misericórdias. Daí eu subi de carro com o Padre Adriano, daí entramos lá na sacristia do Padre Adriano, falou assim, fica aqui um pouquinho que eu vou me paramentar. Falei, beleza. E lotado lá, dá pra ver, pra tirar uma foto com o Monsenhor, tudo. A hora que o Padre Adriano se paramentou, o povo começou a fazer a fila de procissão, a fila para começar a missa, o Padre Adriano me chamou na sacristia. Eu não imaginava que o Monsenhor ia estar lá na sacristia. De verdade, eu não imaginava. Ele já estava bem debilitado já, eu acho que nessa época aí. Sim. Então, mas eu não imaginava mesmo. A hora que eu subi, que eu entrei na sacristia, eu vi o Monsenhor sozinho ali, depois o Padre Adriano fechou a porta, ficou só nós três ali. Eu consegui tirar uma foto com ele, dar um abraço nele, eu ia até arrepiar. E ali eu conversei com ele, tipo, 3 minutinhos só, ele perguntando onde que eu era. Eu falei pra ele que eu tinha sido seminarista na Universidade de Londrina, sou muito amigo do Padre Adriano, tudo. Cara, eu tirei uma foto com ele, saí. Cara, foi um momento assim pra mim que
Meu Deus do céu, foi muito bonito. Não, guarda até hoje, cara. Tem essa foto, tudo aí. Eu vou colocar a foto aqui, ver se a gente consegue passar depois. Porque, assim, para mim foi um momento muito bonito. A gente sabe da mística que é a Canção Nova, quantas almas a Canção Nova salvou e salva, né? Quantas almas realmente, né, pela evangelização da Canção Nova, pelo sim do Monsenhor Jonas Abib, né, alcança as pessoas, alcança os jovens, enfim. Eu sou fruto não da Canção Nova, mas eu tive muito contato com a Canção Nova. Estava partilhando para o senhor aqui, quando eu tinha Canção Nova em Londrina, a separação dos meus pais, minha mãe me levava pequeno para ir rezar lá com a Luzia, com o Ricardo Sá. Então, assim, não é o meu chamado, pelo menos até hoje eu sei, não é o meu chamado. Ir para a Canção Nova eu já tinha ido faz tempo, mas a Canção Nova realmente faz muito parte da minha vida. Né? Tem amigos hoje que são padres da Canção Nova, o Padre Adriano, o Padre Tiaguinho, o Reinaldo. Então a Canção Nova realmente está muito presente na minha vida, penso que na vida de muitos e muitos jovens. Né? Ô Padre, vamos voltar então ao tema, não sei se é um tema principal, o senhor estava falando dos estudos aí, da montanha, onde Deus te levou. O senhor é formado... o senhor tem doutorado em Código de Direito Canônico. Isso. Qual foi o tema, padre, do seu mestrado e do seu doutorado? O senhor se especializou em quê? E hoje, o tema que o senhor se especializou, obviamente, o senhor usa como vice-presidente da Canção Nova, Isso. né? Qual que foi o tema do seu mestrado e do seu doutorado, padre? Eu trabalhei quase praticamente na mesma linha, o mestrado e o doutorado. O tema ficou a complementariedade dos estados de vida nas novas comunidades. Ou seja, a relação entre leigos, entre clérigos, entre consagrados, né, dentro dessas novas comunidades. Isso foi, na verdade, um grande impulso que o padre Guirlanda, que eu falei, né, esse professor, ele deu aula no mestrado para mim, ele me impulsionou muito, porque eu penso que ele é a pessoa, o padre que mais escreve sobre a temática das novas comunidades, com o peso canônico que ele tem. Exatamente, ele é o que mais escreve. Então ele começou a me instigar e disse, olha, não tem tanta coisa escrita nessa área, acho que vai servir para a sua comunidade, para as outras comunidades do Brasil, vai ajudar. E realmente foi isso, porque logo que eu voltei, eu não fui trabalhar no tribunal eclesiástico, não é a minha área específica, né? Porque dentro do direito canônico também é como direito civil, você tem direito penal, né? Você tem direito patrimonial, então tem todo esse mundo dentro do direito canônico. E eu não me especializei em direito para trabalhar em tribunal eclesiástico, direito penal ou de causas matrimoniais. Eu me especializei na parte de estatutos e várias comunidades já vieram, né, me procurar para ajudar na confecção dos estatutos da comunidade. Então, vendo a realidade das comunidades, não muda muito a Canção Nova para a comunidade Shalom, para as outras comunidades, Colo de Deus, essas novas comunidades que surgem de um carisma fundante, um fundador ou uma fundadora, ou dois, na verdade, né? E a partir daí, leigos formam um núcleo com esse fundador. Depois desses leigos, alguns sentem o chamado ao sacerdócio, outros sentem o chamado ao matrimônio. Dali vai brotando tudo. Outros querem se consagrar no celibato, né, para sempre. Sim. Então brota tudo daí. Eu fui vendo que existia esse denominador comum, né? Então o lindo dessas novas agregações na igreja é justamente mostrar o que a igreja deve ser. O que? Uma comunhão, uma complementariedade entre a minha vocação e a sua vocação. Gabriel é casado, né? Então, a sua vocação matrimonial completa a minha vocação sacerdotal. E eu também me realizo na sua vocação matrimonial. Então, foi isso que eu procurei expressar, tirando, né, esse dom particular das novas comunidades, de colocar todas essas vocações vivendo juntas, sabe? Enriquecendo umas às outras com aquilo que é peculiar de cada uma, né? O próprio de cada um, mas sendo colocado em comum. Então, ali na Canção Nova, a gente tem o convívio com aqueles que são solteiros, com aqueles que são casados, com os que são celibatários, né, entre padres. A gente tem essa interação de vida entre todos os consagrados ali dentro. Então, foi um pouco essa... Tem todas as vocações, podemos dizer assim, ali na Canção Nova, né, padre? Eu vim de uma época, que pelo menos aqui em Londrina, aquilo que eu falei, tenho 41 anos já de idade, faz uns 20 anos que eu estou na caminhada. Não sei se era meio que comum, eu penso que não, mas aqui em Londrina, por exemplo, a gente até brincava, né? Quando se fechava um grupo de oração, ou quando se fechava não, quando o grupo de oração estava indo muito forte, tinha-se a ideia desse grupo de oração virar comunidade. Então isso em Londrina aconteceu, de fato, teve algumas pequenas comunidades em Londrina, né? Algumas se tornaram de vida,
outras não, as de vida já não existem mais, mas eu falo assim, teve um boom em Londrina, tipo, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, de um grupo de oração que estava indo muito bem, né, o coordenador, até mesmo quem fundou o grupo, né, ser comunidade. E é claro, aqui em Londrina nós temos um padre que acompanha as novas comunidades, a gente estava partilhando um pouco sobre isso, mas já não tem mais algumas grandes comunidades como tinha antes. Daí eu pergunto, padre, por exemplo, qual que é o passo, o processo, né, de se formar uma nova comunidade? É assim, por exemplo, tem um grupo de oração X, esse grupo de oração quer ser comunidade. Qual que é o processo para formar? Tem um tempo previsto para se formar, para se consolidar uma comunidade? Como que funciona? Não sei se a pergunta foi... Sim. Como que funciona esse processo? Por exemplo, o bispo na diocese, ele é aquele responsável por discernir os carismas. Ele é responsável por notar que existe, por exemplo, um movimento do Espírito suscitando algo novo. Ele tem que ter esse olhar atento, né? Porque ele tem o dom, ele tem a plenitude, do sacerdócio. Né? Sim. Então, o bispo é responsável. Uma vez que se nota esses elementos, existe na igreja um princípio que a gente chama do ad experimentum. Ou seja, você por um tempo vai ser experimentado justamente para saber se tem autenticidade, se tem cheiro, né, de uma novidade do Espírito. E é claro, tem elementos ali que vão ser fundamentais para reconhecer se realmente aquele é um carisma, se gera nos membros vida de santidade, se tem comunhão eclesial, não é? Se tem um engajamento das pessoas na vida eclesial, o testemunho de vida, enfim, elementos que vão emergindo daquela vivência para justamente o bispo ter condições de dizer, não, um carisma autêntico. E aí, é claro, como eu falei, pode ser que seja uma pessoa, o fundador, podem ser dois, podem ser duas, e aí depende, né? E varia muito, né? Varia muito. Chiara Lubick, né, era uma leiga, mulher que fundou o movimento dos focolares, né? Então isso varia, porque o Espírito sopra onde quer, né? É ele que escolhe. Então, uma vez que essa figura de fundador, ao entorno dele se forma aquele núcleo fundante que participa da mesma realidade, vai se percebendo que aquela experiência não é para uma pessoa, não é um carisma singular, não é uma experiência pessoal, é um carisma coletivo. Ou seja, ele está despertando em mais pessoas o desejo de santidade e tem um mesmo caminho, eles estão bebendo da mesma fonte, tem as mesmas características, então você percebe que tem um carisma coletivo ali. E aí vai se formando, vai se agregando mais pessoas àquilo. E aí vem o reconhecimento da parte da igreja, em primeiro lugar, a nível diocesano. O bispo vai fazer o que a gente chama de recognício, ou seja, reconhecer que tem algo de autêntico ali. Depois, claro, vai dar a aprovação dos estatutos, porque, como eu falei, no caso dessas novas comunidades, elas são configuradas dentro das associações de fiéis. Né? Ali no Código de Direito Canônico, é a forma mais próxima para se colocar as novas comunidades, associações de fiéis. E aí se faz o reconhecimento diocesano primeiro e depois o reconhecimento pontifício. Se ela extrapola os limites daquele país, né? Porque a associação ela pode ser diocesana, ela pode ser nacional e ela pode ser internacional, né? Ela pode extrapolar os limites de um país, quando ela já está em outros lugares, em outros países, uma expressão universal, e aí se pode recorrer à aprovação pontifícia, né? A Canção Nova recebeu em 2009 o ad experimento da parte da Santa Sé e em 2014 o definitivo. Interessante, vamos lá. Mas eu vou conseguir fazer a pergunta também. Você consegue. O estatuto. Joga a ideia que a gente já... O estatuto, por ser canônico, né? Então não pode fugir muito, né? Para formar um estatuto. Mas o estatuto varia muito de carisma por carisma? Ou um estatuto é um estatuto só vai mudando algumas cláusulas? Isso, ele tem, digamos assim, uma coluna vertebral. Tem uma coluna ali. Isso, ou seja, a identidade, a natureza qual entendi. É o carisma daquela comunidade, onde está a sede, qual é a constituição dos membros, que membros fazem parte, como que é a admissão desses membros a esta associação, a essa comunidade, o governo, como que é distribuído o governo daquela comunidade, a questão patrimonial, os bens patrimoniais, né? Então, ou seja, aí tem uma coluna vertebral
social que vai organizando a vida daquele movimento ou daquela comunidade. Porque o estatuto, na verdade, ele é uma garantia para que o carisma não se perca no tempo. Ele é uma segurança para que o carisma ele seja transmitido e ele perpetue no tempo. Não é? É vestir uma roupa adaptada para poder o carisma se expressar e ter uma vida, digamos assim, dentro da igreja. Dentro da igreja, que legal. E hoje, o senhor está falando aí de uma nova comunidade, que ela pode ser diocesana, nacional e até mesmo internacional. Tem quantas associações, padre, internacionais hoje? A Canção Nova é uma delas. Isso. A Obra de Maria, por exemplo, que fazem as peregrinações que vocês fazem, né? A Obra de Maria também ela é considerada uma associação internacional ou não? Agora, de reconhecimento do Vaticano, só tem 2 comunidades. Só tem 2? Canção Nova e Shalom. Entendi, a Shalom também. São né? as 2 comunidades que são reconhecidas como associações internacionais de tem casa fiéis. de missão fora. Então, as 2 são reconhecidas. Existem novas comunidades que têm missões fora do país. A comunidade Doce Mãe de Deus, a comunidade Obra de Maria, como você citou. Então, elas têm casa, mas elas não têm ainda reconhecimento pontifício. Entendi. Elas têm reconhecimento diocesano. Ou seja, o bispo reconheceu, mas ainda não chegou no processo de reconhecimento pontifício. Também não tem necessidade também de ter, né, padre? Ou tem? Não, assim, necessidade se ela, não, né? sobretudo se ela já está limitada dentro de um âmbito ali diocesano, local, não tem razão de ser buscar um reconhecimento pontifício, porque não teria razão de ser, né? Mas ela atua ali dentro daquela diocese. E contribui com a diocese. E essas novas comunidades, por exemplo, aqui em Londrina, nós temos algumas ramificações, né, da Shalom, da Colo de Deus. Né, tem uma comunidade nova que está surgindo em Londrina, que chama Yeshua. Então, assim, e aquilo que eu falei para o senhor, né, tem um padre que acompanha essas comunidades aqui, e eu vejo que são carismas diferentes, né, mas que agregam um todo da igreja, né, que tem um chamariz ali de vocações. Né, isso é muito interessante do meu ponto de vista. As novas comunidades numa diocese, eu acredito que fomenta. O senhor estava falando das vocações também, né, de matrimônio, de sacerdote. Eu acho que essas novas comunidades tendem a surgir vocações também religiosas e matrimoniais. Sim. Com uma busca de santidade muito grande, não só ser por ser, mas com testemunho, como o senhor disse, do fundador, dos membros ali, essa busca de santidade que vai gerando a santidade, claro, mas que vai gerando vocações para a igreja de uma forma geral. Então, eu acredito que as novas comunidades, bem acompanhadas, bem estruturadas, caminhando numa honestidade ali, tanto do padre, do bispo que acompanha, quanto dos fundadores, tem muito a enriquecer a igreja, né, padre? Mais uma pergunta, tá? Desculpa pela encher de pergunta aí, mas o tema tá interessante. Hoje o senhor acompanha, padre, essas novas comunidades, que nem o senhor falou no começo, né? Chega para você alguns estatutos para o senhor dar uma analisada, para o senhor montar os estatutos. É só o senhor que faz isso pela especialidade do senhor no Brasil ou não? Não, existem outros canonistas, certamente, que nessa área, não que é dão só esse apoio. Algumas comunidades é porque tinha afinidade. Com a Canção Nova. Isso. Minha pergunta era por eu não soube fazer a pergunta. Por ser a Canção Nova, a gente sabe que tem toda uma referência. Isso. Essa era a pergunta, desculpa. Por ser a Canção Nova e o senhor ser membro da Canção Nova, que é formado, que tem doutorado nessa área, o senhor é muito mais procurado por conta disso? Sim, isso sim. Essa que era porque, a pergunta. Não, você foi bem. Agora foi, graças a Deus. Tá. Obrigado, meu povo que tá acompanhando. Porque, como o Padre Jonas era muito conhecido, né, no meio das novas comunidades, ele era um referencial, as comunidades, vendo que a Canção Nova já está estruturada e tem, por exemplo, canonista, né? Inclusive, eu já fiz, junto com uma outra canonista da Canção Nova, que chama Tarciana, que é minha irmã de comunidade, a gente fez um simpósio uma vez sobre as novas comunidades e foi uma riqueza, porque muitos estavam assim perdidos em relação à confecção do estatuto e depois vieram nos procurar, né? O Padre Vicente da comunidade Betânia tive contato, a comunidade Magnífica de Minas Gerais e mais recentemente o movimento das mães que oram pelos filhos, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, conheço muito. A Ângela tem bastante. A Ângela Ábido também, o padre Wagner me indicou meu nome para ela. Eu fui a Vitória no Espírito Santo
para poder ver o estatuto do movimento, porque é um movimento, sim. né? Então a gente ficou lá uma semana se debruçando no estatuto. Inclusive a gente criou uma amizade muito grande entre nós, eu e a Ângela, e pude também ajudá-las também na confecção ali do estatuto, organizar um pouco, né, a vida do movimento, porque ele também daqui a pouco vai fazer o pedido pontifício do reconhecimento do movimento. Então tem essas comunidades que veem em nós também esse apoio, né? Por ter feito já um trecho de estrada, digamos assim, porque a gente tem muito a aprender ainda. Inclusive, antes do Padre Jonas morrer, a última missão dele foi a reforma do nosso estatuto, porque ainda tinham muitas coisas no nosso estatuto que ainda estavam, né, longe, soltas, e coisas ainda que não eram claras e que nós precisávamos tocar nesses assuntos. Então, ele me colocou à frente da equipe de redação do texto, do estatuto. Um mês antes dele ir para o hospital, a gente terminou, ele passou artigo por artigo do estatuto, aprovou, foi para a Assembleia aprovou e nós mandamos isso para a Santa Sé. Então, não é porque já aprovou, tá fechado, não. Sim, o estatuto ele pode passar por reformas, né? Porque o Espírito Santo ele é sempre novo. Então, certamente, muitas coisas depois do Padre Jonas vão surgir dentro da Canção Nova, né? E isso é o que a gente chama os carismas particulares na vida dos membros. O carisma coletivo, ele é formado do carisma do fundador, o grupo fundante e depois os carismas particulares, porque o Espírito ele age pessoalmente na vida de cada um. A gente pode dar exemplo do Padre Edmilson com os Jovens Sarados, né? Por exemplo, o Padre Edmilson faz parte da comunidade Canção Nova há muito tempo, né? E ele fundou, né, uma outra missão chamada Jovens Sarados, que não tem me corrija se eu estiver errado, que não tem nada a ver com a Canção Nova. Não, é Jovens Sarados. É um grupo independente, digamos assim. Mas nasce de uma experiência dentro do carisma. Dentro do carisma. Exatamente. Interessante, Gabriel. São o que a gente chama de famílias, né? Por exemplo, os salesianos têm a família salesiana. Do carisma de Dom Bosco, que é o tronco, vários ramos, né? A Canção Nova é um desses ramos, né? E da Canção Nova saem outros ramos. Então o Espírito renova, né? A cada dia. Que referência, hein? Canção Nova, ela é referência... A Canção Nova é referência mundial, imagina. Com o Dom Bosco, certamente, não viu muitas coisas que os salesianos têm hoje, de frutos, né? Daquela época, para dizer que o carisma, ele se encarna no tempo, no hoje, no agora da história. Então, certamente, muitas coisas o Padre Jonas vai contemplar lá da glória de Deus, né? E vai interceder Nova. E vai interceder para que dê frutos, né? Cada vez mais. O Padre Jonas foi o fundador da Canção Nova. Isso. Junto a Luzia e o Edson, cofundadores. A Luzia e o Edson. Você falou assim, pode ser um fundador ou mais fundadores. Exatamente. Exemplo, hoje quem é à frente é o presidente. O presidente da comunidade. Não. Acima dele. Não, porque assim, vamos separar só duas coisas. A parte, digamos, carismática, no sentido do dom do Espírito Santo, o Padre Jonas é o fundador, Luzia e Edson os cofundadores. Isso aqui é a parte, digamos assim, carismática. Agora, isso. A parte institucional, a Canção Nova é uma associação de fiéis. E a associação ela tem um moderador ou presidente, varia um pouco a nomenclatura. Hoje é o Padre Wagner Ferreira, o presidente da Canção Nova. Eu sou o vice e, junto com outros irmãos conselheiros, mais 8 pessoas, formam o Conselho Geral da Canção Nova, que é aquele que governa a comunidade, né? À luz do carisma, a gente tenta conduzir a comunidade na vontade de Deus. Então, é o Conselho da Comunidade formado pelo presidente e o seu conselho. Tem uma... Você falou que a Canção Nova ela tem várias faculdades, né? Financeiramente, como que a Canção Nova se sustenta? Como que é essa polêmica? Não, fica tranquilo, tô brincando. A Canção Nova, assim, o padre, ele nunca quis, por exemplo, nos meios de comunicação, ficar preso à questão de propaganda. Né? Ele sempre confiou que a providência viria daquelas pessoas que, tocadas pela graça de Deus, pela evangelização da Canção Nova, iriam se comprometer em sustentar a obra. E foi o que nós estamos vivendo. Isso começou, Gabriel, só para te contextualizar, quando a Canção Nova comprou a geradora de TV de Aracaju.
foi a nossa primeira geradora de televisão. Então, quando teve a compra da geradora, foi criado o projeto Daime Almas, que a gente chama, né? Então, foi por isso, foi para manter o sistema de comunicação. Só que tudo vem daí. A partir do sistema de comunicação vieram as obras sociais, que é o Posto Médico Padre Pio, que hoje é o Centro Médico Padre Pio, o Instituto Canção Nova, que hoje é Centro Educacional, Polo Educacional Canção Nova. Nossa. É instituto e faculdade, né? Aí veio o Bom Samaritano, que acolhe aqueles andarilhos que passam ali pela Dutra. As obras sociais de oficinas, de música, de corte, costura, pintura, toda. Então, obras sociais foram outro desdobramento de tudo isso. Tudo sustentado pelo sócio evangelizador. Aquela campanha que a gente vê mês a mês ali é para sustentar toda a obra Canção Nova. Seja o sistema de comunicação, obras sociais e os consagrados da comunidade que também vivem da providência e são mantidos pelo clube. Diferente, né? Nossa, é uma baita de uma estrutura. Não, uma estrutura gigantesca a Canção Nova, meu Deus. Um dia você vai lá, você vai conhecer. Eles dão um convite pra Tá mim? convidado, Tá já está convidado. Viu? Você está convidado. Já está convidado. Mas você vai junto comigo. Eu vou junto com você, meu irmão. Eu tô suando depois desse convite. Padre, estamos chegando ao final, meu irmão. Eu sei que daqui a pouco o senhor tem outro compromisso, né? Com a graça de Deus. Padre, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Muito obrigado pela partilha, né, por ter, né, colocado aí o seu dom, ter explicado um pouquinho, ter falado para nós um pouquinho sobre a sua vocação, o seu carisma, o seu chamado, um chamado muito bonito. Né? Agradecemos muito a Deus pela sua vida, né, e que, né, a sua vida continue tendo frutos para a igreja, né, com o seu testemunho, né, com a sua vocação específica. Muito obrigado mesmo, meu irmão, de coração, por ter aceito o convite, estar participando, que nós estamos aprendendo ainda a mexer com esse trem aqui. É o meu primeiro podcast. É o primeiro podcast. Nunca participei Isso de podcast. Vale a pena você compartilhar, pelo amor de Deus. É exclusivo aqui. Siga-nos nas redes sociais. O senhor tem Instagram também, padre? Não tem. Não tem Esse aí Instagram. é o meu pecado. Não sei se é venial, se é mortal. Não tem Não tem Instagram. Mas deixe seu comentário, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários no YouTube, que também pode vir responder, a gente pode vir no nosso Instagram responder as dúvidas também. Padre, muito obrigado, meu Eu que irmão. agradeço, Padre, Muito pelo obrigado convite. mesmo. Gabriel, obrigado por poder partilhar com vocês um pouco da minha vida, a Canção Nova. E é assim que nós crescemos, né? Nós vamos nos ajudando uns aos outros, cada um vivendo a sua vocação, na alegria de ser de Deus. Amém. Padre, o senhor encerra para nós com a bênção, por gentileza, meu irmão. Quero pedir que nosso Senhor derrame a sua bênção, a sua graça sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham, que estão agora acompanhando este podcast, e a vida de vocês dois também, que esse trabalho seja frutuoso e leve também alegria a muitos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, você que acompanhou. Deus abençoe muito vocês. Amém? Fiquem com Deus.